Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, professor de História. Nós vamos começar mais uma nova videoaula, né, nesse novo formato que temos aqui agora de videoaulas. O assunto que eu vou começar com vocês é o regime militar no Brasil, período de 1964 até 1985. Bom, espero que todos estejam bem e com isso vamos começar a nossa videoaula. A primeira parte, nós não vamos ver todo o período do regime militar nessa videoaula. Veremos uma introdução. Minha intenção é mostrar para vocês da transição do governo do João Goulart até ali o começo do governo militar, da ditadura, do regime militar. Primeira coisa, você precisa lembrar, pessoal, que é a década dos anos 60. Então é uma década onde está no auge a Guerra Fria, conflito bipolarizado entre os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o comunismo. Você também precisa lembrar, agora voltando para o Brasil, né? O Brasil estava vivendo sim a Guerra Fria, né? É um conflito mundial, né? Então o Brasil é afetado, o Brasil se posiciona do lado dos Estados Unidos, você pode lembrar disso, né? E aí você tem aqui, bom, no capítulo passado você aprendeu sobre os governos populistas, né? Os presidentes populistas, aquele período de 1945 até 1964. E agora eu vou dar uma recapitulada, lembrando para vocês sobre o governo do JK, o governo que constrói Brasília, que faz o plano de metas, que ajuda na industrialização do Brasil, né? Então constrói a nova capital. E aí depois dele você tem o presidente Jânio Quadros, um governo polêmico, um governo que vai perder o seu apoio, muitos vão deixar de apoiar o governo Jânio Quadros, e ele vai terminar renunciando, dizendo que o Brasil era ingovernável, né? Então tem a renúncia polêmica, né, de Jânio Quadros. E quem era o vice-presidente? Já que o presidente e o vice era o João Goulart, o Jango, conhecido como Jango. E o João Goulart, vice-presidente, que agora se tornaria então o presidente do Brasil, ele estava voando lá a negócios em países comunistas, na China comunista, em Singapura, e isso pegou muito mal. Já haviam pessoas que olhavam de forma estranha, de forma desconfiada. Jânio Quadros renunciou, o vice assumiria a presidência para o João Goulart, o Jango. Ele já tinha trabalhado com Getúlio Vargas, então havia uma crítica sobre a figura do João Goulart, do Jango. E você pode ver nessa imagem ele se encontrando com o líder da China comunista, Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, né? E aí você tem ali uma carta que vai ser feita, o Manifesto dos Ministros das Três Armas, então uma carta ali de militares contra a figura do João Goulart, contra a posse desse presidente João Goulart, dizendo que já manifestavam absoluta inconveniência na situação do regresso ao país do vice-presidente João Goulart, já ao tempo em que exercer o cargo de ministro do Trabalho, na época então do Getúlio Vargas, né, o senhor João Goulart demonstrara bem às claras suas tendências ideológicas. Então ele era acusado de ser comunista por esses grupos aqui, tudo bem? Agentes do comunismo internacional, além de incontáveis elementos esquerdistas. Então você tem várias acusações à figura de João Goulart, acusando ele de ser comunista, de ser tendencioso para os grupos de esquerda. Entre a renúncia do Jânio Quadros e a posse do João Goulart, quem preencheu a presidência do Brasil nesse período curto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, tá? Então você pode ver ali ele passando a faixa para o presidente João Goulart. Como isso aconteceu? Não havia realmente, não havia uma pressão, uma crítica à figura do João Goulart como presidente. Como eles vão se acertar? Vai se acertar quando o presidente João Goulart assumir o Brasil não como o modelo presidencialista, como hoje, não no presidencialismo, mas o João Goulart ele vai assumir no regime de parlamentarismo, tá? Então, o João Goulart assumiria no modelo parlamentarista no Brasil. E aí você tem a divisão do poder executivo do presidente dividida com a figura de um primeiro-ministro. E é o que vai acontecer no Brasil. E aí você pode ver a cara do Ranieri Mazzilli, ele não ficou muito satisfeito em passar essa faixa aí
para o João Goulart. Lembrem da figura do Ranieri Mazzilli, ele aparecerá ainda nesse capítulo, fique esperto. Bom, agora você tem um novo presidente no Brasil. João Goulart deixa de ser vice-presidente e se torna o quê? Ele se torna presidente do Brasil, mas no regime, como eu comentei com vocês, é parlamentarista. Ele não tem o pleno poder executivo. O poder executivo é partilhado com um primeiro-ministro. O primeiro-ministro Tancredo Neves. Por curiosidade, você pode olhar nessa imagem e você tem ali o bicampeonato, a segunda vitória na Copa do Mundo do Brasil, 1962. E aí, em 1963, né, em janeiro, bem no comecinho do ano de 63, João Goulart, ele vai abrir uma eleição, plebiscito, onde ficaria ali decidido através dessa eleição se o regime parlamentarista continuaria no Brasil ou se o Brasil voltaria a ser um regime de presidencialismo, tá? E aí você pode ver pelos dados que eu estou mostrando na tela que 18% votou no parlamentarismo, para que continuasse tendo parlamentarismo, e de forma esmagadora, 82% e alguns vão dizer até 85%, que vai dar a vitória do presidencialismo. Então você tem plenos poderes executivos como presidente do Brasil, e acabando então com o parlamentarismo. Você tem esse personagem aí, ó, Carlos Lacerda, crítico do governo lá atrás, né? Você deve lembrar quando a gente estudava sobre Getúlio Vargas, a figura do Carlos Lacerda criticando Vargas, né? E o Lacerda continua com seu papel de crítico, né? Ele vai chamar o João Goulart de subversivo, né? Olha, esse cara é perigoso, ele é comunista. Abre os olhos aí, militares, população, prestem atenção, ó, o perigo comunista. Lembrem que era a época de Guerra Fria, então havia essa dualidade, né? Esse medo entre muitos setores. E agora, o presidente João Goulart, com plenos poderes executivos, ele vai e faz um comício, Ele vai lá discursar, lá perto da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, olha lá com a sua esposa, né, discursando, e ele promete fazer o quê? Reformas de base. E essas reformas de base quais seriam? Seriam reformas que atenderiam clamores de vários setores sindicalistas brasileiros, camponeses, tá, também. E aí você tem ali, ó, quais seriam as propostas? Reforma agrária. Um tema muito polêmico, né? Toda vez que fala em reforma agrária, desde a antiguidade, da Roma antiga, sempre tem confusão, aqueles que não querem perder território, aqueles que dizem que a terra é dele, e aí você tem uma briga ali. Então, ó, reforma agrária, reforma urbana, ele promete que vai, ó, mexer na questão das favelas, dos cortiços, reforma educacional, dar mais escolas, reforma eleitoral, permitir que analfabetos pudessem ter direito à vida política, votar também, né? Então você tem ali reforma tributária, tentando corrigir desigualdades sociais. E esses discursos e essas promessas de reforma de base do João Goulart vão ter cheirinho, vamos dizer assim, de comunista. Então aqueles que já estavam insatisfeitos com João Goulart vão dizer, viu, eu não falei, olha, comunista, vocês vão deixar isso acontecer? Os grupos sindicalistas que vão pedir essas reformas de base e o João Goulart ele vai se aproximar delas e com a aproximação delas ele vai se distanciar de outros setores, como alguns setores militares, alguns setores conservadores, tá? Alguns setores ligados à igreja católica na época também. Então você tem aqui, ó, matéria do Jornal do Brasil. João Goulart decreta a desapropriação de terras, encampa refinarias e pede uma nova Constituição. As pessoas então temiam perder suas propriedades, né? Se isso aí acontecesse, uma nova Constituição, será que o presidente vai dar um golpe no Brasil? Havia esse medo. Lembrem que ele era ligado no passado político ao Getúlio Vargas, que já tinha feito isso, né? Lembra do Estado Novo do Vargas? Então, né, as pessoas, algumas, tinham vivido naquela época e temiam que o João Goulart fizesse isso novamente. Também temos a influência norte-americana, estadunidense. Os Estados Unidos não estavam gostando do que está acontecendo. Como assim? Brasil, que está do nosso lado, está com esses discursos, essa aproximação com comunistas. Então você tem essa preocupação estadunidense, né? O medo de o Brasil virar uma Cuba. Imagina o tamanho do Brasil virando um país comunista.
Aconteceria? Isso ia acontecer? Não sabemos, tá? Era só, havia muita especulação em cima disso. E as pessoas ficavam apavoradas, tá? E olha, você também tem os militares, como eu comentei ali, também não gostando disso. Olha esse grupo aqui se manifestando com os dizeres lá, né? O Brasil não será uma nova Cuba. E esse movimento faz parte de um movimento maior chamado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que acontece entre março e junho de 1964. Olha aqui o jornal A Última Hora, Oposição em Desespero, derrubar Jango antes da reforma. E aí você tem lá a marcha do 500, daquilo que eu falei lá, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, juntando 500 mil pessoas lá em São Paulo, milhares e milhares lá na Praça da Sé, lá na Santa Sé, na igreja ali central, e olha, muitas pediam o quê? Que os militares assumissem o governo brasileiro, tá? Então, algumas pediam que o quê? Que o Jango caísse, que o Jango saísse do poder. E aí diz aqui a matéria, né, de 20 de março de 64. Ontem São Paulo parou e foi à praça pública, porque a praça é do povo, numa mobilização que envolveu 500 mil de homens, mulheres e jovens, também de outros estados, a marcha da família com Deus pela liberdade. Setores conservadores estavam nessa marcha, setores ligados à Igreja Católica, setores ligados a grupos de direita, contrários à esquerda, contra comunistas. Então você tem essas pessoas aí se manifestando com medo do governo João Goulart, da ameaça que, segundo eles, poderia representar. Você também tem a figura dos militares se movendo, tomando ações. O general Olímpio Mourão Filho, ele vai deslocar suas tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. E aí você tem ali sinais de um golpe militar acontecendo. Os jornais, como eu já mostrei algumas capas para vocês, também vão participar disso. Olha o editorial do jornal Correio da Manhã, do dia 31 de março de 64, véspera, né? Véspera, assim, pouco tempo antes do regime militar, do golpe militar. E você tem o quê? A matéria do editorial diz: basta. Até que ponto o presidente da República abusará da paciência da nação? Até que ponto contribuirá para preservar o clima de intranquilidade? Até que ponto quer desagregar as Forças Armadas por meio de indisciplina que se torna cada vez mais incontrolável? Vão acusar o João Goulart de incentivar greves, tá? Vão acusar o João Goulart de incentivar que os militares se revoltassem. Então haviam essas acusações que o presidente, em vez de estar acalmando a população brasileira, ele estaria colocando, como se diz, lenha na fogueira. E aí você tem ali, na madrugada de 1º de abril de 1964, o João Goulart, ele vai para Porto Alegre, lá no sul, né? E ele vai ali escoltado pelo Terceiro Exército. O seu cunhado, um político importante do Brasil chamado Brizola, né, vai sugerir que o João Goulart deveria resistir a essas ações militares, como por exemplo aquela lá que eu citei para vocês, do Mourão, marchando ali com as tropas em direção ao Rio de Janeiro. Né? Então você tem ali e o cunhado Brizola dizendo: "Ô, Jango, resista!" E aí o que o João Goulart vai dizer? Não, eu não quero um banho de sangue, eu quero evitar uma guerra civil no Brasil. E aí o que ele faz? O João Goulart, ele vai viajar lá para sua terra natal, onde estava sua família, sua esposa e seus filhos, lá em São Borja, a mesma cidade do Getúlio Vargas, por coincidência. E de lá ele vai ser aconselhado depois a fugir, né, a sair do Brasil e pedir asilo lá no Uruguai. Ele vai ser aconselhado a isso. Mas antes que isso acontecesse, no dia 2 de abril, né, lá no Congresso Nacional, o advogado e político Auro de Moura Andrade, ele vai declarar a vacância do cargo da presidência do Brasil. O Auro de Moura vai dizer que o presidente saiu do Brasil. Isso não é verdade, isso é inverdade. O presidente ainda estava dentro do território nacional, ele estava no sul do Brasil, mas mesmo assim vai ser declarada a vacância, perdão. Faz parte da Constituição esse termo, tá? E aí diz aqui que se o presidente renunciasse ou fosse impedido o voto pelo Congresso, ou se ele se afastasse
país sem aprovação legislativa, o cargo seria preenchido. No caso, preenchido por quem? Pelo presidente da Câmara dos Deputados. Quem era o presidente da Câmara dos Deputados? O Ranieri Mazzilli. Aquele que lá atrás eu havia mostrado para vocês que segurou na presidência do Brasil entre a renúncia do Jânio Quadros e a chegada e a volta do João Goulart para governar o Brasil no regime no regime parlamentarista, tá? Então você tem aí. E aí, curiosidade, em 2013 houve uma sessão lá no Congresso onde eles anularam aquela vacância declarada lá em 1964 pelo Auro de Moura, né? Então só para você ver, e vão dizer que isso aí foi um exercício ilegal, porque o presidente ainda estava em território nacional e foi declarado como não e foi tirado do seu cargo, né? Então você tem essa reunião essa sessão acontecendo em 2013, anulando a vacância declarada anos antes. E aí você tem lá o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumindo a presidência do Brasil, né? Então você tem lá Jango no Rio Grande e Mazzilli em Poçada, notícia da última hora. Olha esse outro jornal aqui, o que diz, o Diário da Região, lá em cima, Goulart foi a Brasília e após voou para o sul. E aí a matéria central, né? Exército domina a situação e conclama o povo brasileiro a manter-se em calma. Os militares então estavam entrando no poder. A outra diz aqui, fugiu Goulart. A notícia do jornal O Globo, né? Fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Empossado Mazzilli, o Ranieri Mazzilli, né? Na presidência. Olha esse outro aqui. O Brasil em festa saúda a posse de Castelo Branco. Então você já tem aqui o primeiro nome do primeiro presidente militar, do período militar mesmo. Porque o Mazzilli ele só vai preencher o espaço, né, como ele fez antes, novamente, até a entrada de um presidente aqui empossado, que vai ser o primeiro presidente do regime militar. O período grande da história brasileira, 1964 até 1985. O que mais eu vou mostrar aqui para vocês? No dia 10 de abril, João Goulart, então, teve seus direitos políticos cassados por 10 anos após a publicação do ato institucional, o número 1, o chamado AI-1. Né? Você tem vários atos institucionais, sendo o mais conhecido, o número 5, que veremos talvez numa próxima aula, mas você perceba que esses atos institucionais, eles são baixados pelo Poder Executivo e começam a valer naquele momento. E o AI número 1 determinava o quê? Que o governo militar, que estaria assumindo o Brasil, poderia cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos por 10 anos ou afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar, ser subversivo, né? Lembra as palavras lá do Carlos Lacerda? Todos que fossem subversivos seriam então afastados por motivo de segurança nacional. E claro que o João Goulart vai ser punido com esse ato institucional, tá? Durante 10 anos ele não poderia então participar da vida política no Brasil. E ele termina realmente depois saindo do Brasil e indo lá para o Uruguai mesmo. E nossa aula acaba por aqui. Continuaremos num próximo vídeo, veremos, na verdade, presidentes do regime militar. Quem são esses presidentes? Você já viu o primeiro deles aqui, não é? O Castelo Branco aparecendo aqui. E quais são os outros? Ou como governará e como é que será esse período de 21 anos no Brasil? Veremos numa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau, pessoal!